Graça e paz, irmãos. Há cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, nós estudamos o Salmo de número 88 e hoje nós vamos voltar para ele. Pensei em pular, mas ele precisa, o Salmo 89 precisa do 88. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 88. Diz assim a palavra do Senhor: Cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, no abismo. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados te louvarão, se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te rendemos, Senhor, por causa da tua palavra. Teu povo aqui reunido, Senhor, almeja, meu Deus, ouvir a sua voz por meio dela. Ajuda-nos, ó Senhor, despertando o nosso entendimento, trazendo, Senhor, a nossa mente cativa aos teus pés, para que sua palavra, Senhor, venha ressoar em nossos ouvidos e encontrar aconchego em nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor, hoje à noite. Queremos e precisamos ouvir a sua voz. Fala conosco, meu Pai. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Pare de sofrer. Essa é a placa que você vai ver na frente de muitas igrejas desde a década de 80. E a promessa de acabar com os sofrimentos leva as pessoas para essas igrejas, doam todo o dinheiro que têm e aí depois ainda continuam sofrendo, só que lisas. No final das contas, meus irmãos, parece que essa promessa de parar de sofrer é um desejo da nossa sociedade. A nossa sociedade como um todo não entende mais a importância dos sofrimentos. Nós achamos que qualquer tipo de sofrimento deve ser abolido das nossas vidas. Desde que inventaram analgésico, a gente não gosta de sofrimento. A gente acha que qualquer coisa... Eu estou pensando que eu vou ter uma dor de cabeça, vou logo tomar o remédio para nem começar. A gente faz mais ou menos assim. A gente está tentando fazer com que os nossos filhos parem de sofrer, eles vão sofrer mais tarde por causa disso. A gente está, nós mesmos, tentando não sofrer, e aí a gente arranja mais encrenca para sofrer mais depois.
Porque no final das contas, a própria igreja entende agora que sofrimento é uma coisa que vem do maligno, que quem produz sofrimento é Satanás. E que se você está sofrendo, no mínimo, é porque você pecou e deu brecha e abriu aí uma oportunidade para Satanás operar na sua vida. Se nós oramos e não somos atendidos, é porque você não tem nenhum favor no céu, você não tem nenhuma vantagem no céu, você não tem crédito lá, é por isso que você não está sendo atendido. Ou sua fé é muito pequena, você não consegue. Os sofrimentos são tidos hoje como se enfraquecesse a fé. E quanto menor a fé, mais fraca a fé, mais o pessoal sofre. Quanto mais forte a fé, você nem pede mais a Deus, você já decreta, já diz, está assim, é assado, eu já tomei a vitória, já não existe mais. Não tem mais problema aqui. A gente encara o sofrimento de um jeito estranho hoje. Na verdade, meus irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas que sofreram e que sofreram muito. Sofrimento nas Escrituras, meus irmãos, é a regra, não é a exceção. O tempo inteiro nós somos levados a pensar de que nós somos colocados aqui na terra justamente para sofrer, porque em meio aos sofrimentos é a forma que o Senhor tem de nos tratar. Os sofrimentos existem para nos lembrar da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, da nossa dependência de Deus. Os sofrimentos estão aqui para nos lembrar que isso aqui não é o céu, que esse lugar aqui não é bom, que nós não queremos passar a eternidade por aqui, que nós queremos a presença de Deus. Os sofrimentos servem, meus irmãos, para nos aproximar do Senhor. Os sofrimentos servem para nos fazer orar mais, pensar mais nele, nos desapegarmos mais da terra. Sofrimentos são uma bênção na vida dos crentes, mas nós não entendemos mais desse jeito. O pastor escocês chamado Samuel Rutherford, lá no século XVII, um homem que sofreu muito, ele disse uma coisa bem interessante, ele disse, é obra da fé reivindicar e se apropriar da bondade presente, até mesmo nos golpes mais duros de Deus. Por que estremecer com o arado do Senhor, que cava suco tão profundo em minha alma? Sei que Ele não é um agricultor preguiçoso e que seu propósito é plantar e colher a sua safra. Entender os sofrimentos, meus irmãos, para que possamos descobrir a vontade de Deus no meio dele. E você está diante de um salmo que traz sofrimento. Esse, meus irmãos, é considerado o salmo mais triste da Bíblia. E ele é triste pelo motivo bem simples. Não é o primeiro salmo de lamento que você vai ler. Existe uma série de outros salmos de lamento. Mas todo salmo de lamento termina com algumas gotas de esperança, com alguma perspectiva de alguma coisa melhorar. Esse salmo começa e termina só com tristeza. A última palavra dele é trevas. Ele não tem nenhum tipo de expectativa, não tem um tipo de esperança, ele só tem tristeza do começo ao fim. É o último dos salmos dos filhos de Corá, o penúltimo salmo do livro 3, do livro dos Salmos. Nesses salmos, meus irmãos, logo de cara é dito que ele não foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, na verdade, se apropriaram dele e produziram esse salmo, mas ele foi escrito por um homem chamado Emã, o Ezraíta. O difícil é saber necessariamente quem era esse Emã. Existia um Emã na época de Davi, filho de Joel, e ele era um levita e estava realmente no templo. Esse homem é considerado muito sábio, ele vai ser um dos sábios, inclusive na época do rei Salomão. É chamado de o cantor, então ele também é chamado de profeta. E quando nós olhamos uma descrição de um homem tão fantástico assim, a gente diz, não pode ser esse, mas esse homem que está cantando aqui, ele parece muito ser justamente um sacerdote que está cantando. Ele está passando por um problema bem sério. Ele usa pelo menos 3 palavras aqui para definir a sua angústia. No versículo de número 1, ele usa essa expressão de clamar com grande angústia e com grande aflição. No versículo 2, ele usa a expressão clamar no sentido de dar um grande grito de angústia e de tristeza. Ele usa no versículo 13, novamente, uma outra palavra para clamar, para falar dessa dor, dessa angústia que ele sente em seu coração. E ele não está
passando por esse problema desde agora, não. Faz tempo. Versículo 15 diz que ele está assim desde que ele era moço. Faz muito tempo que ele está assim. A pergunta é, o que está fazendo esse homem sofrer desse tanto? Nós não sabemos ao certo. Alguns dizem que era lepra. E o motivo disso é porque por 2 vezes ele vai dizer que o Senhor afastou os conhecidos dele. Versículo número 8, ele diz, apartaste de mim os meus conhecidos. Ele repete essa mesma ideia no versículo 18, quando ele diz, os meus amigos e companheiros também se afastaram de mim. A lepra levava as pessoas a se afastarem dos leprosos. Mas se ele era um leproso, ele nem podia estar servindo ao Senhor em adoração, nem nada disso. Mas esse homem, ao que tudo indica, está passando por um sofrimento que é longo, que praticamente abarcou a vida dele inteira. E o que ele pode fazer no meio disso tudo? Ele lamenta ao Senhor, ele roga a Deus por misericórdia, pede a Deus um sinal, clama ao Senhor por alguma ajuda, mas a única coisa que nós temos desse salmo o tempo inteiro é tristeza. E a minha pergunta é, por que Deus coloca um salmo onde todo mundo procura alegria, louvor, música, e Deus coloca um salmo onde só tem tristeza, onde só tem dor? Por que ele faz isso? Ele, meus irmãos, por meio do sofrimento de Emã, por meio das dores e angústias pelas quais ele passou, ele quer nos ensinar sobre sofrimento. E de alguma forma nos ensinar como passarmos pelos sofrimentos. E o texto nos dá então 2 verdades sobre o sofrimento. A primeira verdade está aí dos versículos de 1 a 9. O sofrimento pode, em alguns momentos, nos tirar a esperança. A dor, às vezes, pode ser maior do que a gente consegue aguentar. Olha as expressões como ele coloca aí no versículo número 1. Ele já começa com um único vislumbre de esperança do salmo todinho. Está no versículo 1. Ele começa dizendo, ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele começa o salmo com a única expressão de esperança que é, eu reconheço que o Senhor pode me salvar. Eu reconheço que o Senhor é aquele que pode me acudir. Eu reconheço que o Senhor é aquele que pode dar a minha salvação. Isso aqui, meus irmãos, é o maior motivador do salmista em se apresentar diante do Senhor em oração. O que o motiva no Salmo 88 é porque ele conhece o Senhor, ele sabe quem ele é e sabe que o Senhor é o Deus da salvação dele. Mas a partir de agora, meus irmãos, ele começa a despejar diante de Deus, que é o único lugar digno para nós fazermos isso. Ele despeja diante de Deus toda a sua angústia, toda a dor que está em seu coração. E a cada passo que ele vai caminhando, nós já vamos junto com ele em tristeza. Porque olha, ele diz, eu estou orando ao Deus da minha salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Não era um sofrimento qualquer, meus irmãos. Ele não tinha um probleminha pequeno. Ele tinha um problema que o tirava o sono, inclusive. Dia e noite. Era tipo dor de dente. Nem isso a gente sente mais, né? A gente corre logo. Mas antigamente, quem já passou por uma dor de dente a noite toda, colocando um pedacinho de algodão, você não tem noção o que era. Era dureza, numa noite inteira. Ele disse, Senhor, e eu estou assim há muito tempo. De dia e de noite eu estou orando ao Senhor, e a imagem que ele nos traz é de alguém que está clamando em grande aflição. Ele está extremamente angustiado e por isso ele não dorme. Então ele não fica aí vindo para a igreja cochilando, fingindo que está fazendo vigília. Ele diz, eu estou fazendo uma vigília porque eu não consigo dormir. Eu oro de dia e de noite, eu estou pedindo de dia e de noite. E o que é que ele quer? Versículo 2. Chegue à tua presença a minha oração. A imagem que ele traz é de alguém pedindo uma audiência com o rei. Ele precisa ser pelo menos ouvido pelo rei. Veja, ele não tem sequer expectativa de ser atendido. Ele acha que não está sendo nem sequer atendido, nem ouvido. Ele está dizendo, a única coisa que eu queria hoje é que o Senhor me atendesse, que o Senhor me desse uma audiência, que eu pudesse falar com o Senhor. Ele se sente tão distante de Deus em meio aos seus sofrimentos, que ele acha que Deus nem sequer está ouvindo a oração dele. Veja, versículo 2, inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele pede a Deus de dia e de noite, dizendo, Senhor, por favor, me escute.
Queridos, a maior dor que um crente pode enfrentar quando está passando por um problema, por um sofrimento grande, a maior dor que um crente pode enfrentar quando está num momento de angústia, é a sensação de que está orando e que não tem ninguém ouvindo. Essa sensação de que você está dizendo a Deus e Deus simplesmente está te ignorando completamente, Ele está de costas para você. Essa é a grande angústia que o salmista tem. Ele diz, eu clamo ao Senhor de dia, eu clamo ao Senhor de noite, porque a fila é menor. Não diz isso. Não, eu clamo de dia e de noite. A única coisa que eu esperava é que o Senhor ouvisse. É só para desabafar mesmo. Não tenho muita expectativa de querer que tudo mude. Não, eu só queria uma audiência, que o Senhor me ouvisse a voz. Queridos, a maior dor dele é a sensação de que Deus o abandonou. Você pode achar que é preciso ter fé para ver grandes milagres. Você pode achar que é preciso ter fé para ver grandes coisas e coisas poderosas acontecendo. Mas você vai precisar de fé mesmo, quando você estiver sofrendo e parecer que Deus não está ligando. Aí sim você vai precisar de fé. Esse homem é um homem de fé, porque ele clama e Deus não ouve. Ele clama e Deus não responde. E a única coisa que ele pede agora é, Senhor, eu estou pedindo para que o Senhor me escute pelo menos. Por que ele está tão angustiado? E por que ele quer tanto falar com Deus? Porque ele tem muita coisa para desabafar. Ele tem muita coisa para dizer, versículo de número 3. Ele diz, eu não aguento mais tanto sofrimento. Olha a expressão que ele usa, versículo 3. Pois a minha alma está farta de males. A palavra farta é uma palavra positiva, mas ele usa de forma negativa aqui. Estar farto é aquele momento que você vai no rodízio de carne e come, que quando te oferecem doce você não aguenta mais. Não dá mais para botar mais nada para dentro. Se você baixar a cabeça vai sair carne pelo nariz. É nesse momento, você está farto aqui. É mais ou menos isso. É uma coisa boa, não é? Ele diz, não, mas eu estou farto de males. Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais onde suportar, não tem mais para onde ir, não dá mais para render em meio a esse sofrimento. Ele simplesmente chegou no limite. Ele disse, Senhor, eu não consigo suportar mais sofrimento em minha vida. E nesse sentido, ele diz, versículo 3, a minha alma está beirando a morte. Veja, não é o corpo dele que está beirando a morte. Ele diz, a minha vida inteira, tudo que existe em mim, já está quase sucumbindo. Os sofrimentos, meus irmãos, o tomaram de tal maneira que ele está completamente entupido, até aqui, de dor, de angústia, de sofrimento. E ele simplesmente diz, eu não aguento mais. Já orou assim? Já fez uma oração dessa? Dizer, Senhor, dá mais não. Do jeito que está, eu não consigo mais um passo. Senhor, eu não tenho mais para onde ir. Não tenho mais nenhuma expectativa. Não aguento mais não. Senhor, se pingar a torneira do banheiro, eu desabo. Eu não aguento mais nenhum tipo de problema mais não. Minha cabeça já está estourando, eu estou enfiado num problemão, Senhor. Ele diz, Senhor, eu não suporto mais. E por que ele não suporta? Ele diz, porque a minha vida nem tem mais sentido, e ninguém mais conta como se eu fosse ter alguma vitória na vida. O grande problema que ele enxerga aqui ele não tem mais nenhuma esperança. A pior coisa que pode acontecer, meus irmãos, conosco, é quando a gente não consegue ver mais nenhuma esperança, quando não tem mais saída para o problema, quando a gente vê ainda uma luzinha no final do túnel, mesmo que seja um trem vindo na nossa direção, a gente até fica animado e se enganando, mas ele não vê nenhuma, ele não vê esperança nenhuma. Ele só vê dor, só vê sofrimento. Olha como ele se descreve, versículos 4 e 5. Ele se descreve assim, eu sou contado com os que baixam a cova. Isso aqui, meus irmãos, é uma ideia tirada do exército. Naquela época não existia uma cruz vermelha, um grupo de apoio para tratar soldado no meio de uma guerra. E o que acontecia é que quando o soldado ele era machucado gravemente, não necessariamente ele era machucado e morto, só nos filmes que os caras vão matando de uma vez só.
A ideia não é matar de uma vez só. Nunca na guerra foi matar de uma vez só. A ideia era deixar ferido, porque quando você deixa um soldado muito machucado, você inutiliza 2 soldados da batalha, porque um soldado está machucado e o outro fica tentando ajudar. A ideia era essa. Mas chegava uma hora na batalha que esse soldado ele já estava tão ferido, já estava com um machucado tão violento, que não adiantava tentar salvar. Todo mundo já sabia, vai morrer, vai morrer. Ele não tem mais o que fazer, é só uma questão de tempo, ele vai morrer. Então o que é que se fazia com esse soldado? Pegava esse soldado, que ainda estava vivo, mas já estava nas últimas, juntava ele com a pilha de corpos de outros que já tinham morrido. Ele está dizendo, Senhor, eu estou vivo, mas eu estou tão ferido, que olha o que está acontecendo, eu já estou sendo contado na lista dos que já morreram. Olha aí, versículo 4, sou como um homem sem força, um homem que não consegue mais se salvar, eu não consigo sair me arrastando por aí para tentar me salvar desse ferimento, eu não consigo mais pedir ajuda para ninguém, eu não tenho mais para onde ir. Veja, versículo 5, Senhor, já me jogaram na pilha dos defuntos, Senhor, eu já estou na pilha dos mortos, eu ainda estou vivo, mas eu não tenho mais nenhuma expectativa de sair daqui, ninguém acha que eu consigo sair mais dessa situação. Eles já me colocaram no lugar onde ficam os mortos, como os feridos de morto, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Eu sou desamparado de tuas mãos. Eis a dor dele. Ele diz, eu estou no teu exército, eu estou lutando as tuas batalhas, eu estou mortalmente ferido, e eu fui jogado em cima de uma pilha de cadáveres, para terminar de morrer, como se o Senhor não ligasse para mim. Queridos, isso aqui é o desespero completo. Ele está tão angustiado que ele não vê mais saída para a vida dele. Ele está tão angustiado que ele entrou em desespero. Ele diz, não tenho mais o que fazer. É claro que isso foi obra de Satanás, que fez uma coisa desse com ele, não foi? Não foi não, versículo de número 6. Um texto em português não tem, mas em hebraico é bem enfático. Tu puseste-me na mais profunda cova. Ele não tem dúvida quem o colocou nessa circunstância. Ele não tem a menor dúvida de onde vieram as ordens que o fizeram estar nesse estado hoje. Ele diz, foi o Senhor que me colocou nessa situação. Foi o Senhor que fez isso comigo. Ele sabe que os sofrimentos não são oriundos do inimigo. Os sofrimentos vêm de Deus mesmo. Porque, inclusive, o próprio Jó, que padeceu na mão de Satanás, Satanás só agiu para produzir aquele sofrimento depois da autorização de Deus. Ele diz, eu sei, Senhor, que em última instância foi o Senhor que me colocou aqui. Foi o Senhor que me colocou nessa situação. E se eu já estou agora com o pé na cova, foi o Senhor. O Senhor me colocou na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. O Senhor me enterrou bem fundo. E eu tenho uma sensação, versículo 7, de que sobre mim pesa a sua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Ele diz, eu estou simplesmente sendo esmagado e sufocado. Essa expressão de que o Senhor me abate com todas as tuas ondas, recifense sabe como é que é. Já tomou um caldo lá na praia? Aquele que você vai entrando, a onda te dá um tapinha, você se esfrega no chão, quando você começa a se levantar, vem outra em cima que te joga de novo na areia, e você sai aquela milanesa no final. Né? É milanesa ou empanado? Nem sei mais. Pelo menos ralado você sai. Ele diz, Senhor, eu nem me levanto, já vem outra onda na cabeça, Senhor. E é o Senhor que está jogando uma por cima da outra. Além da mordida coice. É uma atrás da outra, Senhor. Eu não consigo. E o Senhor está me abatendo. E além de ter a sensação de que Deus não está ligando, que Deus não está prestando atenção no sofrimento dele, e que o próprio Deus está fazendo isso com ele, a última dor está no versículo de número 8. Ele diz assim, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ele diz simplesmente, e todo mundo me abandonou.
Quando você está doente, uns 15 dias, o pessoal ainda vai lá. 20, 30 dias, um ou outro ainda vai lá. 6 meses, vai mais não. 6 meses, no máximo vai um parente. Depois de anos, deixa os enfermeiros cuidando. Ninguém vai mais lá. Ele disse: Senhor, me abandonaram, não tem mais ninguém. Aqueles que são meus conhecidos, o pessoal que estava sempre junto de mim, eles agora me olham como um objeto descartável, abominável, sem sentido para me procurar. Eles simplesmente se afastaram de mim. Amigos, meus irmãos, geralmente são muito companheiros quando está tudo bem. Nos momentos de dificuldade é que a gente vê amigos se transformando em irmãos. Mas aqui ele diz: eu não tenho mais ninguém. Esse homem está em profunda angústia e sofrimento, tem a sensação de que Deus não está o ouvindo mais, ele tem a impressão de que não tem mais saída para ele está em completo desespero, ele tem a sensação de que é o próprio Deus que está produzindo esse mal na vida dele, e agora ele se sente completamente solitário, porque nem com quem conversar ele tem mais, ele está sozinho nesse barco, ele não tem ninguém para ajudar. É por isso que ele termina o final do versículo 8, versículo 9, mostrando todo o seu desespero. Ele diz: estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. E isso aqui eu acho fantástico, porque esse homem, meus irmãos, não perde a fé, mesmo no meio dessa confusão toda. Porque o texto diz: eu estou com os olhos desfalecendo, eu estou preso, não estou vendo saída. Mas o que é que ele continua fazendo? De dia e de noite, dia após dia, eu continuo levantando minhas mãos ao Senhor, clamando ao Senhor. Queridos, pode ser que os sofrimentos venham sobre a sua vida de forma bem suave. Talvez todo o seu sofrimento foi ter passado um dia sem um Wi-Fi. Talvez os seus sofrimentos sejam coisa pequena, do tipo, você não consegue adquirir o seu iPhone 14 Pro. Talvez os seus sofrimentos sejam algumas coisas desse tipo, que você adoraria ter um sapato, mas não vai dar para comprar esse mês ainda, você tem que esperar até o mês que vem. Outras pessoas têm sofrimentos um pouquinho maiores. Algumas pessoas têm sofrimentos temporários. Algumas vezes o sofrimento vem um dia, brigou com a mulher, brigou com o esposo, é um sofrimento, é ruim, passa um dia, 2, 3, depois volta ao normal. Às vezes o sofrimento é um pouquinho mais comprido, pegou Covid, tem uns 15 dias aí para se aperrear um pouquinho mais. Às vezes passa meses, você pega uma doença um pouco mais resistente, você às vezes vai parar no hospital, mas dependendo do hospital aqui em Recife, você tem até uma vista para o rio, então tem um lugar bom, não é? Tem comida boa, servido na cama. Dependendo da doença, dá para aguentar o tranco. Mas alguns, meus irmãos, passam por sofrimentos terríveis. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos enfrentar situação como essa, de ver um sofrimento que toma a nossa alma. Os sofrimentos podem ser distintos de pessoa para pessoa, de idade para idade, de momentos da vida, mas em algum momento nós vamos passar por situações como essa, e nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que isso não é coisa de quem é fraco na fé, que todos nós podemos enfrentar sofrimentos duros, mas tão duros que sejam maiores do que nossas forças, e isso não é pecado, que não há problema nenhum em entendermos que às vezes os sofrimentos nos engolem mesmo, às vezes os sofrimentos vêm com tanta força que nos tiram a esperança, que nos tiram a expectativa, que nos colocam no fundo do poço, e que não adianta todo mundo chegar e dizer: fulano, vai dar tudo certo. Não vai, porque eu estou achando que eu estou na cova. Às vezes nós temos a sensação de que quanto mais a gente ora, mais Deus fica de costas. Parece que a gente fica o tempo todo dizendo: Senhor, isso, eles estão nem aí, te vira. E a gente fica nessa angústia, nesse sofrimento de não ter a resposta do Senhor, de não ter a sensação de que Deus quer nos ouvir. A gente acha que Deus não ama a gente simplesmente se olha e diz: Senhor, eu vou morrer desse jeito. Em muitos momentos o sofrimento nos desespera, meus irmãos, mas isso faz parte da vida cristã. Quantos homens passaram por isso?
Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu todos os bens, e ele era riquíssimo, perdeu todos os filhos de uma vez só, perdeu a saúde, foi jogado para fora da cidade para se roer com um caco de telha, até a esposa começou a perturbá-lo, e em meio a tudo isso, ele simplesmente se desespera e se angustia, e em todo o tempo a palavra do Senhor era a mesma: viste o meu servo Jó, homem justo e fiel, que se desvia do mal. Ele não pecou, em nada disso ele pecou, mesmo enfrentando todo o sofrimento. Mas significa que ele passou bem? Não, ele não passou mal. Chegou uma hora que ele disse: Senhor, eu só queria ter uma audiência contigo, se levanta, Senhor, porque eu quero defender a minha causa, eu quero pelo menos saber por que eu estou nesse perrengue, me diga alguma coisa. E Deus não diz nada. Você sabe por que Jó passou por aquilo. Jó não soube. Deus não disse para Jó: olha, Jó, veja só, foi Satanás que andou provocando aqui. Deus não disse isso para ele. Pelo contrário, meus irmãos, em muitos momentos nós vamos passar por isso. Vemos Moisés falando sobre isso, sobre os sofrimentos da vida, das angústias da vida, que às vezes até nos tiram a esperança, no Salmo de número 90. Nós vemos homens de Deus durante toda a Bíblia. Nós temos um Elias sofrendo, nós temos um Eliseu sofrendo, nós temos um Isaías sofrendo, nós temos um Jeremias sofrendo, nós temos um Jonas dizendo: me mata, Senhor, eu estou sofrendo. Nós vemos um Paulo orando ao Senhor 3 vezes, o Senhor dizendo: não. Você vai continuar sofrendo, sem prazo de validade, vai continuar nisso. Às vezes o sofrimento, meus irmãos, vem com força, vem com toda a dor possível, e é quase insuportável, por ausência de uma resposta da parte de Deus, por a completa solidão de amigos nessas horas, por a sensação de não conseguir mais enfrentar. Mas de cara, Emmanuel nos ensina uma coisa: oração é o melhor lugar para o desabafo, é o melhor lugar, é para se colocar diante de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a uma segunda verdade sobre o sofrimento, é que o sofrimento não pode nos afastar de Deus. Ele começa no versículo de número 10 em diante, a sua oração, tentando convencer Deus de organizar as coisas. E a forma como ele argumenta com Deus é bem interessante. Talvez você não tivesse coragem de conversar com Deus assim, mas ele é muito bom nessa hora. Ele argumenta muito bem. Veja o versículo 10. Ele começa a orar dizendo assim: Senhor, mostrarás tu prodígio aos mortos? Ele diz: Senhor, os mortos vão olhar para a criação do Senhor e se encantar com ela? Estão todos enterrados, Senhor. Senhor, eles vão poder ver os grandes milagres que o Senhor opera? Não, Senhor, estão todos enterrados. Ele diz mais: Senhor, os finados por acaso vão montar um grupo de louvor para cantar? Ele diz: não, Senhor, não dá para ter. Eles não vão cantar mais não, estão enterrados. Não dá para louvar mais. Eles vão se levantar para louvar? Não dá mais não, eles estão enterrados. Ele diz mais, versículo 11: será referida a sua bondade na sepultura? Ou seja, Senhor, quantos pregadores nós temos que estão mortos e estão pregando ainda? Não tem, Senhor. Eles não vão se levantar para sair pregando aí. Defuntou? Acabou o pregador, não tem jeito. Não vai mais para frente não. Senhor, por acaso eles vão pregar a tua bondade? Não dá, da sepultura não dá. Senhor, eles vão falar sobre a sua fidelidade lá do buraco onde eles estão? Senhor, eles não vão fazer isso não. Outra coisa, Senhor, nas trevas, nos lugares escuros onde eles se encontram, eles vão conseguir manifestar as tuas maravilhas? Fazer a tua obra? Vão também não, Senhor. E a tua justiça na terra do esquecimento? Ou seja, eles vão conseguir pregar sobre a justiça do Senhor, sobre a manifestação das maravilhas do Senhor, sobre a fidelidade do Senhor, sobre a bondade do Senhor, o louvor do Senhor? Ele faz uma lista das coisas que ele faz para o Senhor. Eu acho fantástico isso aqui. Ele está dizendo: Senhor, eu sou parte do grupo de louvor. Eu tenho uma atividade na igreja. E se eu morrer, Senhor, quem vai tocar? Senhor, quem vai cantar na igreja? Alguém tem que ficar lá com o grupo de louvor, Senhor. Não pode faltar. Senhor, eu sou um pregador da tua palavra. Eu vivo para cima e para baixo, Senhor, falando sobre a tua bondade, a tua fidelidade, as tuas maravilhas, a tua justiça. Senhor, se eu morrer, quem é que vai fazer isso? Ele tem um argumento muito interessante. Ele diz:
Senhor, eu vou fazer falta se eu morrer. Se eu morrer, eu vou fazer falta. E cá para nós, Senhor, o que é que o Senhor ganha com minha morte? Só tem desvantagem. Veja, se eu morro, acabou o grupo louvor, perdeu-se um pregador, olha, Senhor, pense bem antes de me matar. Que argumento interessante. Primeiro ele diz, eu não sou inútil na tua obra. Eu não sou inútil na sua obra. Eu estou aqui para realizar a sua obra. E em meio a esses sofrimentos todos, eu estou realizando a sua obra. E o meu desejo é continuar fazendo a tua obra. Mas nessas circunstâncias, em meio à morte, eu não vou conseguir fazer a tua obra. Ele está dizendo com todas as letras, Senhor, a minha morte vai fazer diferença para o teu povo. Vai causar tristeza no teu povo. Eu vou fazer falta na igreja. Queridos, quanto de nós dava para dizer um negócio desse, né? Tem um bocado de gente, Senhor, morreu, alívio, graças a Deus. Será que seria assim? Quantos de nós podia abrir a boca e dizer, Senhor, não me mate não, porque a igreja Largo da Paz vai passar por um perrengue se eu morrer. Ele está dizendo, Senhor, eu faço a tua obra, eu faço o teu trabalho. Mas nesse sentido, meus irmãos, ele está simplesmente colocando diante do Senhor a sua angústia, a sua perturbação, com argumentos tão simples, com argumentos até ingênuos. Mas isso não é pecado, não? Não, meu irmão, não é. O bonito nisso tudo é que Deus permite que a gente diga besteira, desde que seja em oração. Você acha que Deus vai esperar por você, assim, dizendo, por favor, faça aí, discorra aí a tese, levante alguns pontos, justifique com as escrituras, pegue algumas referências extra-bíblicas e tente aí me convencer. Ele fez, não, meu filho, é no aperreio mesmo. Qual é a única coisa que ele nos lembra aqui? É que não importa o que você diga em meio aos sofrimentos, diga para Deus. Diga para Deus. Quando Jó estava passando pelo sofrimento, ele disse, eu preciso de uma audiência com o Senhor que é juiz. Eu preciso de uma audiência, porque eu sei que se eu for conversar com o Senhor, e eu te explicar o que está acontecendo comigo, o Senhor vai me dar a causa, e vai acabar com esse problema. Eu sei que eu consigo convencer o Senhor. E o que é que eu quero? Um tete-a-tete contigo. Ele chega para Deus e diz, eu quero um tete-a-tete com o Senhor, para te convencer que não é legal esse jeito que eu estou vivendo. É isso que eu quero. Quando o Senhor se aproxima para falar com Jó pela primeira vez, ele diz, Jó, fique de pé. Vamos medir o seu tamanho, para ver se você é capaz de ter um tete-a-tete comigo, porque todo mundo tem que estar do mesmo tamanho. Jó, responde umas perguntas rápidas aqui, para a gente preencher um formulário, para saber se você está apto. Primeira coisa, Jó, você sabe fazer chover? Não sabe. Tá bom. Jó, me diz uma coisa, um critério mais de antiguidade. Jó, onde você estava quando eu estava montando os fundamentos da terra? Tu estava em que região lá? Você não estava lá não, então você não é tão antigo assim. E Deus vai desqualificando todos os argumentos de Jó. Aí você pensa assim, Jó pecou. Diz, não, Jó não pecou. Deus o estava ensinando, ele falou bobagem, e ele chega no final e diz, Senhor, eu disse coisas que eu não entendia. Eu boto a mão na boca, falei besteira, eu sei, eu reconheço. Mas Deus não o recriminou e não o computou como pecado, porque ele falou besteira na frente da pessoa certa. Ele desabafou na presença do Senhor. Os sofrimentos, meus irmãos, podem nos levar a ter argumentos como esse. Os sofrimentos podem nos levar a ter argumentos que parecem difíceis de até de a gente engolir, quanto mais de Deus. Mas o Senhor espera que os sofrimentos nos levem para junto dEle, para mais perto dEle. Então, meu querido, ao invés de fazer um textão desabafando lá no Facebook, ao invés de comprar um pote de sorvete, ligar para a amiga e gastar crédito falando com ela, ao invés de você ficar o tempo todo reclamando, chorando, falando mal dos outros, meu irmão, vai para a presença do Senhor e coloque na presença de Deus os seus sofrimentos, apresente ao Senhor os seus argumentos, e por mais que sejam bobos, por mais que sejam insignificantes, Deus jamais vai ignorar a sua oração. Pode parecer que sim, mas talvez se você vier para alguém aqui da igreja, essa pessoa recrimine você.
13, 14 anos, primeira decepção amorosa. Estou sofrendo, feito sovaco de aleijado, roendo, perdi, não vai dar certo e tal. Procuro o irmão mais velho para conversar. Eu quero que o irmão mais velho diz: deixa de ser besta. Oxe, menino, namoro de adolescente é feito limão, vai 1, vem 18, é feito biscoito. Uma vez me deram esse conselho. Se aperreia não, que namoro de adolescente é feito biscoito, vai 1, vem 18. Meu Deus do céu, que conselho terrível. Vão te ignorar completamente, porque essa dor não é uma dor muito séria. Coloca na presença do Senhor, porque para Ele isso é uma dor séria. Espinha na testa no dia da foto da escola é um assunto sério para Ele. Um assunto sério para Ele. Está um pouquinho acima do peso que está fazendo você se sentir mal, é um assunto sério para Ele. Se você está em sofrimento, sofrendo, você é chamado hoje a dizer: converse com Ele, vai contar para Ele, diz do seu jeito mesmo, vai lá dizendo, fala um bocado de bobagem, mas fale na presença de Deus, diga para Ele. Após usar esses argumentos, ele justifica, no versículo 13 em diante, ele diz: mas eu, Senhor, eu clamo a Ti por socorro. Ele volta agora para falar sobre a oração. Ele diz: Senhor, eu te peço que o Senhor tenha piedade de mim, mas enquanto isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar. Que momento? Ele diz: nem amanheceu o dia, a antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Ele diz: Senhor, nem amanhece o dia, eu já estou lá, orando de novo, colocando na presença do Senhor, porque eu estou angustiado. Motivos da angústia de novo, versículo 14. Porque rejeita, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. De novo, a grande coisa que o perturba é: Senhor, eu tenho a sensação de que o Senhor não está preocupado comigo. Diga isso para Deus, com todas as letras: Senhor, parece que o Senhor não está prestando atenção na minha oração, parece que o Senhor não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Senhor, olha aqui para mim. Versículo 15, eu ando aflito. Senhor, eu estou assim desde quando eu era jovem. Senhor, já faz tempo demais que eu estou sofrendo. Senhor, esses terrores estão sobre mim, de forma que eu estou ficando desorientado. A minha mente já não pensa direito, Senhor. Eu estou tão angustiado que minha mente já está confusa. Senhor, sobre mim está pesando a Tua ira, o Seu medo, o Seu terror, Senhor, estão acabando comigo, estão dando cabo de mim. Senhor, eu estou rodeado como se fosse de água por tudo quanto é lado. Eu estou sendo sufocado, Senhor. Eu estou sozinho. Versículo 18, não sei se você notou, mas ele já disse isso, ele está repetindo a oração, porque ele está dizendo: manhã após manhã eu vou continuar dizendo a mesma coisa, eu vou continuar orando ao Senhor. O triste nisso aqui, meus irmãos, é que ele termina no versículo 18 dizendo: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, que ele já disse lá no versículo de número 8. E os meus conhecidos, a única companhia que eu tenho agora é treva, escuridão, não tenho nenhuma perspectiva. E o salmo termina, e o salmo para. Você fica pensando assim: e aí, ele foi respondido ou não? Deus ouviu ou não ouviu? Funcionou ou não funcionou a oração? Porque se Deus não ouviu, não funcionou, não é? Se Deus não tirou ele dessa agonia, é porque não funcionou a oração. Não, meu querido, é isso aqui mesmo. Deus, ao que tudo indica, não queria dar solução para o problema dele. Porque a questão toda aqui não é você sair no final da oração com aquilo que você quer. É sair no final da oração acomodado ao que Deus quer. O motivo da oração, meus irmãos, não é mudar o coração de Deus. O motivo da oração é mudar o seu coração para se satisfazer com o coração de Deus. O motivo da oração, meu irmão, não é para que o mundo mude a sua vontade, mas é para que você mude a vontade de Deus, para que você se adeque à vontade dEle.
O salmo termina de forma abrupta, sem nenhuma resposta, com oração, como que dizendo, vamos começar tudo de novo um novo dia, de novo outro momento de oração, de novo uma noite sem dormir, de novo o sol nascendo, eu já estava aqui orando, de novo eu estou dizendo, Senhor, eu estou sentindo sua falta, de novo eu estou dizendo, Senhor, eu não estou ouvindo o Senhor falar comigo, Senhor, eu estou falando, mas parece que o Senhor não está me ouvindo, de novo, Senhor, eu não estou mais aguentando esse sofrimento, de novo, Senhor, eu gostaria que o Senhor me atendesse, porque eu já está pesado demais sobre mim, e eu estou sentindo muita solidão, de novo dizendo para o Senhor, e de novo dizendo ao Senhor, e Paulo ora por 3 vezes, e Deus diz, a minha graça te basta. Uma oração, meus irmãos, poderosa, não é uma oração que produz efeitos de mudança da circunstância. Uma oração poderosa é uma mudança que produz efeitos de transformação nos corações daqueles que oram. Quem tem que ser mudado sou eu quando eu oro, e não as circunstâncias. Ele está dizendo, Senhor, está aqui de novo. E o que é que eu vou fazer amanhã? De novo. Dizer tudo de novo. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Por quanto tempo o Senhor quiser. E eu vou lá? De novo. Jesus Cristo conta uma história bem interessante de uma viúva que tinha uma causa na justiça, mas o juiz da cidade era corrupto. E ele não ia dar essa causa para ela. E ela começa a importuná-lo o tempo inteiro, batendo na porta. E ele finda dizendo, eu sou um homem que não temo a Deus e não temo ninguém. Mentira. Porque ele diz, mas vai ser que essa mulher doida vai me bater daqui a pouco na rua, eu vou passar uma vergonha. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu atender logo ela, porque no final das contas, eu me livro logo dela e está resolvido o problema. Ele disse, se esse homem juiz iníquo atendeu por causa da insistência, ele disse, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. O Senhor nos ensina a pedir, que Ele vai dar. Não necessariamente o que você espera, não necessariamente a saída para o seu sofrimento, mas você vai descobrir que em meio aos seus sofrimentos, você vai encontrar a presença dEle. E mesmo que pareça que Ele não está te ouvindo, mesmo que pareça que Ele está distante de você, é sua sensação, é sua impressão, não é a verdade. Ele diz que sempre estaria ao nosso lado, sempre estaria conosco. O apóstolo Paulo nos ensina então que em meio aos sofrimentos nós deveríamos orar uns pelos outros, na certeza de que o Senhor está conosco, nos acolhendo. Ele vai nos atender, mesmo que a sensação seja de solidão, o Senhor vai nos atender. Nesse sentido, meus irmãos, nós podemos confiantemente orar diante do Senhor. Diante dessas duas verdades, nós temos alguns desafios para nós hoje à noite. Em primeiro lugar, não se sinta mal, não se sinta constrangido, porque você está sofrendo, achando que esse sofrimento é uma coisa ruim para você. Não se sinta mal por isso. Se o Senhor tem colocado sobre a sua vida sofrimentos profundos, que parecem insuportáveis, que estão te sufocando, não se considere um crente de qualidade inferior, porque foi desse jeito com Moisés, orando e clamando a Deus por causa do sofrimento. Davi, em meio às suas angústias, fala de passar noite acordado, de ser sufocado pelos sofrimentos. Elias e Eliseu passaram pelo mesmo problema, o apóstolo Paulo passou pelo mesmo problema, e não somente isso, meus irmãos, essa sensação de solidão, de incapacidade, de desespero, não ficou só conosco, Cristo Jesus passou por isso também. Jesus, meus irmãos, passou por sofrimentos indizíveis, sofrimentos terríveis. Ele foi reconhecido como um homem de dores, que sabe o que é padecer, Isaías capítulo de número 59, ele era um ferido de morte, e passou por sofrimentos, onde a morte dele foi o maior de todos os sofrimentos, em meio às suas angústias, num Getsemane, e a sua angústia foi tão grande, que ele chegou a suar sangue, e o que é que ele faz nessas horas? Ele clama ao Senhor. O próprio Jesus clamou como Emã clamou, Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus, o Filho de Deus, teve as mesmas sensações que Emã. Do mesmo jeito, ele também teve a sensação de que Deus não estava atendendo, também teve a sensação de desamparo, ele também foi abandonado por todos os amigos, todo mundo foi embora, um deles o traiu. O Senhor sabe exatamente o que é isso. Ele passou por tudo isso para se tornar o nosso sacerdote e ser glorioso no final. Não se sinta mal porque você está sofrendo. O seu Jesus sofreu também. Ele padeceu como você padece também. E padeceu e sofreu para que você nunca pense que ele vai rejeitar o seu sofrimento quando você for contar para ele. Porque no momento em que você for contar para ele o que você está passando, ele diz: eu sei o que é isso. Eu sei. Eu entendo. Eu passei por isso também. Passei por circunstâncias como essa também. O Senhor está disposto, meus irmãos, a nos ouvir, porque Ele também era um sofredor. Não tem sofrimento que você tenha passado que Ele não possa compreender completamente, por experiência própria. Por experiência própria. Então, meu irmão, não se angustie com esses pregadores aí de fora, que dizem: isso é pecado que você tem. Diz: não, meu filho, isso não é pecado. Isso é Deus trabalhando no meu coração. Todas essas minhas sensações durante a noite, essas angústias, eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que eu posso orar ao Senhor, em tudo eu vou colocar na presença dEle. E essa, meus irmãos, é a segunda lição que nós aprendemos hoje. Não permita que o sofrimento te afaste de Deus. Quando nós estamos em sofrimento, nós somos tentados a parar de orar, a parar de ler a Bíblia, ficar com raiva. Briguei com o marido, não vou para a igreja não é? Desse jeito, vou orar mais não, porque Deus está fazendo isso comigo, eu não estou nem com cara para orar. Meu irmão, crente já devia saber isso de uma vez por todas, é ter cara lisa mesmo. É fazer um monte de besteira e com a cara mais lisa do mundo. Senhor, olha aqui de novo. De novo, Senhor, do mesmo jeito, fiz a mesma besteira de antes. Estou aqui de novo, Senhor. Fazer o quê? Perdoa, Senhor. Eu sou esse cara liso mesmo, não tem jeito. Mas nunca, meus irmãos, permitir que o sofrimento nos afaste do Senhor, porque os sofrimentos, meus irmãos, são um agente de Deus para nos aproximar dEle. Ele usa o sofrimento para nos fazer mais parecidos com Ele. Ele usa o sofrimento para estar sempre ao nosso lado. E mesmo que você tenha a sensação de solidão absoluta, onde nem Ele está do seu lado, não tenha dúvida, Ele sempre estará do teu lado. Mesmo que Ele não te atenda agora, mesmo que Ele não te atenda nunca, mesmo que você peça: Senhor, eu preciso disso, Ele diz: não vou dar não, tem problema, continue lá. Continue em oração, porque a grande questão, meus irmãos, que nós precisamos aprender de uma vez por todas, é que os sofrimentos estão lá para que a gente ore, não para que os sofrimentos parem, mas para que nós tenhamos companhia para passar pelo sofrimento. Lembrem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha ele diz: se o nosso Deus quiser, vai nos livrar da fornalha e da tua mão, rei. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, nós vamos com Ele para onde Ele for. Nós estaremos com Ele o tempo inteiro. Nós não nos dobraremos diante da tua estátua. E o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha com eles. Nós precisamos compreender de uma vez por todas, meus irmãos, que eu preciso e devo orar ao Senhor. Mesmo que o sofrimento esteja deixando a sua mente conturbada, mesmo que o sofrimento esteja deixando você meio confuso, não se aperreie, não fica procurando palavra bonita que parece um poeta para falar, não. Meu irmão, vai lá, escapole, solta na frente dele, diga o que você está pensando. Depois você falar besteira, Senhor, me perdoe que eu falei besteira lá atrás, não considere isso não. Ele vai entender, ele sabe exatamente o que nós passamos, e ele vai, meus irmãos, ficar feliz em saber que você conta com ele nessas horas. Ele vai ficar satisfeito, e você será transformados, meus irmãos. Nós temos que orar, e o Senhor, meus queridos, está pronto a ouvir as nossas queixas, a ouvir nossa reclamação, até argumentações assim como essa, do tipo: Senhor, o Senhor vai perder se eu morrer, a igreja Lago da Paz vai sentir falta, Senhor, quem é que vai trocar os copos lá, os copos descartáveis?
pessoal vai ficar tomando água com a mão. Senhor, eu falei, isso é importante para a igreja. Tem argumentos como esse, o Senhor está pronto, meus irmãos. Mas não nos esqueçamos que Cristo sofreu também. Mas quando Cristo estava sofrendo, a atitude dele foi orar. Ele chamou gente para ajudar, os seus apóstolos. Façam vigília comigo aqui. Mas eles eram crentes, e aí eles dormiram na vigília. Jesus se acordou e disse, acordem, consegue ficar nem uma horinha? Oxe, os crentes aqui não conseguem nem 15 minutos. Uma horinha só, vigiando comigo. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Voltou para orar, angustiado, sofrendo, desamparado. Voltou, dormindo de novo. Acordem, levantem, orem comigo. Voltou para orar, de novo angustiado, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas Deus não atendeu, ele bebeu o cálice. Mas o Senhor enviou um anjo para ele, para consolá-lo. E quando ele volta, ele diz, agora já basta, para de dormir. Está na hora dos sofrimentos chegarem. Nosso Cristo passou por sofrimentos, meus irmãos, mas nos ensinou que nos sofrimentos a nossa saída é orar. Não é ficar na internet escrevendo textão, chamando gente para desabafar, compartilhando potes e mais potes de sorvete. O Senhor nos convida a orar, falar com Ele. Os sofrimentos não são castigos, meus irmãos, são Deus nos mostrando que nós temos necessidade dEle, que nós precisamos dEle, e assim Ele vai quebrar o nosso coração, para nós ficarmos mais apaixonados com os céus. O mundo e a igreja moderna brasileira não entende a importância dos sofrimentos. Acha que sofrer é ruim. O cristão sabe que é ruim, mas ele entende que existem propósitos nisso. Ele entende que é o Senhor que está amparando a sua igreja. Frase de Samuel Rutherford, lá do século XVII. É obra da fé reivindicar e se apropriar da bondade presente, até mesmo nos golpes mais duros de Deus. Porque estremecer com o arado do Senhor, que cava sulcos tão profundos em minha alma, sei que Ele não é um agricultor preguiçoso, e que seu propósito é plantar e colher sua safra em mim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a orarmos quando estivermos em sofrimento.